Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, esse é o último vídeo da aula 4 que a gente está tratando sobre condutores em equilíbrio eletrostático. O que a gente falou até aqui agora, se eu pudesse resumir, eu resumiria em apenas três tópicos muito simples. Equilíbrio eletrostático é quando não há mais movimentação de cargas dentro do condutor. O equilíbrio eletrostático, quando ele é atingido no condutor, é quando as cargas elas se acumulam na superfície. Então, as cargas sempre se acumularão nas superfícies dos condutores. A gente viu aqui, por exemplo, exemplo onde tinha um condutor, um condutor que era dividido em duas partes e ainda como se fosse uma rosquinha. E ainda assim a gente viu que, no exemplo que a gente viu, ele era neutro e ele foi induzido de maneira que aqui dentro ficou uma carga positiva e ali fora uma carga negativa. Então, de qualquer maneira, a gente viu que as cargas se acumulam nas superfícies. E aí vem o terceiro tópico que é extremamente importante, que a gente vai tratar dele aqui agora. É que dentro de condutores, o campo elétrico é nulo. Dentro de condutores em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo, porque não há carga interna. Toda a carga foi expulsa para a superfície. Então, não há carga interna dentro dos condutores. Então, o campo elétrico interno ele é nulo, ele é zero. E aí, o que vai ser a blindagem eletrostática? A blindagem eletrostática é exatamente o fenômeno gerado pela anulação do campo elétrico no interior, no interior de condutores. Jonathan, o que que você quer dizer com isso? Que exatamente a ideia de que não haja campo elétrico no interior de condutores vai gerar para a gente o que a gente chama de blindagem eletrostática. O que que é isso? Que dentro de condutores não haverá, eu não consigo afetar eletricamente nada dentro do condutor. Para que isso fique claro, imagine que eu pegue uma grade toda metálica, um cubo, um paralelepípedo completamente metálico, ele está encostado em uma mesa no chão, que está escrito como aqui como amarelo. E aí, nessa mesa, eu ainda coloco. E nessa mesa e rodeado ali pela grade preta, tem aqui dentro papéis, tá vendo? Aqui dentro tem papéis, tudo bem? Eles estão sobre a mesa, não sobre o condutor, tá? Eles estão sobre a mesa. Esses caras aqui estão sobre a mesa. Eles não estão tocando no condutor, eles estão sobre a mesa. Tanto que a parte de cima aqui eu desenhei como preenchida, mas a parte de baixo está vazia. Por quê? Porque esses papéis estão sobre a mesa. Mas tem papéis aqui que estão ligados ao condutor. Aqui é um condutor, perfeito? Esse cara em preto é um condutor. Tem papéis aqui nas laterais que estão ligados a esse condutor. Então, tem esses papéis que não estão ligados ao condutor, estão dentro do condutor, enquanto tem papéis aqui que estão fora do condutor, ligados ao condutor. O que, que vai acontecer caso eu pegue e ligue ou eletrize esse condutor? Eu pegue e passe uma corrente nesse condutor. O que, que vai acontecer? Então, eu peguei e eletrizei o condutor. Então, o condutor agora tem cargas em excesso. O que, que vai acontecer caso o condutor tenha cargas em excesso? Essas cargas vão se distribuir pela superfície. E como tem papéis aqui, esses papéis vão ficar eletrizados também. Então, esse cara vai se distribuir pela superfície, os papéis vão até levantar por ficar eletrizados. E tem vídeos disso acontecendo, de fios de cabelo começam a levantar, os papéis começam a ficar eletrizados. Mas o importante aqui é que esses papéis que estavam aqui dentro, eles não vão sofrer alteração alguma, porque o campo elétrico dentro de condutores é zero. Isso significa estar blindado pela eletricidade do condutor. Ou seja, isso é uma blindagem eletrostática.
Então, um outro exemplo para que a gente fique, para que isso fique claro, até com exemplos do cotidiano, imagine que você está viajando. Então, você está viajando e aí eu vou desenhar aqui um avião da maneira mais possível aqui. Então, imagine que você está viajando e aí nessa sua viagem, obviamente, você está viajando de avião, tá? Tô pensando aqui primeiro no avião. Imagine que você está viajando de avião, aí o avião aqui tem as suas caudas e tudo mais. O que vai acontecer? O avião ele viaja perto das nuvens e o avião tem toda a sua carcaça metálica. Então, o que vai acontecer caso um raio, bum, atinja o seu avião? Você que está dentro do avião vai sentir, vai tomar choque por causa do raio que atingiu a carcaça do avião? Não, porque o avião é completamente metálico. O raio eletriza o avião, então o avião vai se tornar totalmente eletrizado, mas ele vai se tornar eletrizado em seu exterior. Se eu tenho um corpo metálico condutor eletrizado em seu exterior, o interior não sofre nada, porque há blindagem eletrostática, porque o campo no interior desse cara é zero. Quando eu coloco negativo aqui, pessoal, eu estou pensando aqui na carcaça do avião, tá? E esse negativo aqui dentro, eu não estou olhando para dentro do avião, tá? Mas estou olhando para a carcaça. Se eu fosse olhar aqui para o avião, aqui, peraí, pensar num olhar lateral do avião, é como se eu estivesse vendo isso daqui, ó. Agora vai ficar claro, um olhar lateral do avião. Imaginem que eu estou olhando agora de maneira lateral. Bom, eu tenho um raio que atinge essa parte superior, então toda a parte de fora vai ser eletrizada, toda a parte de fora é eletrizada, mas aqui dentro o meu campo vai ser zero. Então a vida dentro do avião vai ser normal, a não ser que o raio atinja literalmente o motor ou algo do tipo, enfim, não vou falar sobre tragédias. Mas o raio atingindo a superfície, a carcaça do avião, esse avião vai se tornar eletrizado, mas o interior não sofre nenhum impacto por causa da blindagem eletrostática. A mesma coisa para um carro. Se eu tiver um carro, e já aconteceu cenários desse tipo, né? Se vocês pesquisarem, um carro onde eu tenho aqui a parte do motorista e aqui atrás as portas de passageiro e tudo mais. Imaginem que tem um poste perto desse carro e por algum motivo um fio desencapado é arrancado desse poste, um fio desencapado é arrancado desse poste e encosta no avião. Então aqui eu tenho um fio desencapado completamente cheio de eletricidade, eletrizando o carro. E aí vamos dizer, cara, você é um pai ou uma mãe, e dentro do carro tava, sabe quem? O seu filho. Dentro do carro tava o seu bebê, uma criancinha. O que vai acontecer? O carro, a partir do momento que o fio desencapado cai no carro, esse carro vai sofrer eletrização. Ele vai sofrer eletrização. Então a pior coisa que você pode fazer é encostar na maçaneta do carro, encostar na porta do carro para tentar salvar o seu filho. Por quê? Porque o carro está completamente eletrizado. Se você de fora encostar na maçaneta, se você de fora encostar na maçaneta para tentar abrir a porta, a sua mão, o seu corpo é um condutor também. Então você vai tomar um choque e pode até morrer. Mas o seu filho dentro do carro, ele está completamente seguro. Por quê? Porque não há campo elétrico dentro do carro. Então seu filho está sobre uma blindagem eletrostática. Entendeu? Então não há, não, esse cara não, a criança não está sendo afetada. Então esse é o poder da blindagem eletrostática, é um efeito que acontece exatamente pela ideia de que dentro de condutores em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo, é zero. Tudo bem? Esses são os efeitos de condutores em equilíbrio eletrostático. Isso é o estudo do que é um equilíbrio eletrostático e como a gente lida com ele. Tudo bem? Na próxima aula a gente vai tentar mudar um pouco de assunto para caminhar e vermos algumas outras grandezas como energia potencial e potencial elétrico. Não literalmente na próxima aula, mas vamos começar a caminhar e preparar terreno para chegar exatamente nesse local. É isso, vejo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, @Física Disruptiva lá no Instagram, no TikTok e no YouTube.
@física disruptiva. Encontro vocês lá. Até a próxima.